Oi, irmãos, graça e paz, amém? É sempre uma alegria estar aqui, diante da igreja, diante da palavra de Deus, e saber que esse é um dia especial que Deus nos proporcionou para estar aqui, amém? Você foi marcado por Deus para estar aqui, nessa noite, e receber essa palavra. Agora diga comigo, Deus, vamos lá? Deus, fala comigo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu estou com vontade de orar, a gente deve estar orando por... Nós estamos na semana do carnaval, né? Então, assim, é um período difícil, principalmente para aquelas pessoas que estão novas na fé, né? Que de repente o ano passado estava no carnaval e esse ano e aí? Aí os amigos começam a puxar, vambora, e aquela luta, né? E orar também por algumas pessoas que nesse período aproveitam para evangelizar, para fazer os impactos, né? Então vamos orar por isso, vamos lá? Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, porque nós podemos conversar contigo, ó Pai. E diante da Tua palavra, nós nos rendemos e dizemos, Senhor, fala conosco. Senhor, nós queremos colocar o nosso Brasil, e quantas cidades estão nesse momento festejando o carnaval, muitas vidas distantes de Ti, muitas vidas passarão por momentos difíceis, envolvimento com drogas, com bebida, com prostituição, violência, mas ó Deus, nós pedimos que o Senhor possa abençoar essas vidas, abençoa também aqueles que estão evangelizando, fazendo os impactos de carnaval, pegando aquelas pessoas que estão por ali meio perdidas, que elas, só Deus, nesse momento, possam entender e compreender que Jesus Cristo, Ele é a fonte de água viva, que pode saciar todas as sedes da nossa alma. Portanto, ó Deus, nós colocamos essas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus é digno de tudo, amém? E esse é o tema da nossa igreja esse ano, um tema maravilhoso que a gente vai estudar bastante aqui esse ano sobre Cristo. E como esse tema tem sido impactante na minha vida, nas palavras que eu tenho ouvido aqui dos irmãos, e naquilo que Deus tem falado ao meu coração. E o que mais me faz pensar sobre esse tema é por que Jesus é digno de tudo. Por que Jesus é digno de tudo? Você já parou para pensar sobre isso, né? Então, irmãos, nós estivemos falando a semana passada, na terça-feira agora, que nós precisamos compreender de fato o que é Cristo em nossas vidas, o que Cristo pode fazer, o que Cristo representa para cada um. A partir do momento que você tem a compreensão de verdadeira do que Cristo é e o que Cristo representa para você, isso faz a grande diferença na sua caminhada de fé. E nesse momento eu quero falar sobre Cristo, a manifestação suprema de Deus. E eu quero abrir como texto base da minha palavra nessa noite, Hebreus, capítulo 1 até o versículo 4. Do versículo 1 ao versículo 4. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Essa carta de Hebreus foi escrita aproximadamente 64 depois de Cristo, e boa parte dos teólogos dão essa carta como a carta do apóstolo Paulo por causa da conclusão dessa carta, os capítulos finais dessa carta, dá a entender, usando as expressões como Paulo finaliza as suas outras cartas. Mas o texto em si não diz de quem é a carta, mas vamos entender que seja do apóstolo Paulo. Então diz assim a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou a mais excelente nome do que eles. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Irmãos, Deus, Ele é um ser relacional. Ele é um ser que se relaciona. E Deus, em toda a sua história, Ele sempre buscou se relacionar com a sua criatura, que somos nós. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Aí eu me pergunto assim, por que Deus, sendo tão grande, tão poderoso, na sua majestade, veio ao nosso encontro? Deus não precisa de nós, Ele já é glorificado em toda a sua glória, Ele já é satisfeito pela sua criação, por Ele ter criado o seu Filho, em Cristo Deus já é pleno. Mas por que é que Deus, na sua grandeza, na sua história, Deus sempre está à nossa procura? Essa é uma pergunta que me traz assim a entender por que tudo isso. Ao mesmo instante que eu lembro como Deus nos formou, é porque Deus sabe, irmãos, que nós precisamos dele. Quando Ele nos fez do pó da terra, Ele soprou nas narinas do homem. E nós nos tornamos seres viventes. Não somente Ele nos deu a vida. Percebe? A gente não fica muitos minutos com as narinas fechadas, não. A gente falta o ar. Esse ar foi Deus que nos deu e Ele nos dará a cada dia. Amém, irmãos? Mas não somente a vida Ele nos deu, mas Ele soprou do seu Espírito dentro do homem. Nós somos os únicos seres que temos o Espírito Santo de Deus. Nós somos os únicos seres que somos capazes de ser habitação de Deus. Nenhum outro animal tem essa capacidade. Só nós que fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Mas o que é que aconteceu na história para que esse Deus pudesse voltar a estar sempre em busca desse homem? É porque Ele nos criou e sabe que nós precisamos dele para viver. Louvado seja o nome de Jesus. Nós dependemos dele para ser feliz. Nós dependemos dele para ter sentido na vida. Nós dependemos dele para ter a paz. Quantos jovens estão hoje ali em Salvador e em outras cidades nessa busca dessa felicidade, nessa busca dessa paz? Mas nós estamos na presença de Deus, e a presença de Deus nos completa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que Deus, em toda a sua história, Ele vem ao nosso encontro. E o texto de Hebreus, ele vai dizer que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas. Por que é que Deus falava aos profetas? Porque os nossos pecados nos separaram de Deus, da presença sublime de Deus. Sabe, não é Deus que se afasta da gente, não. É os nossos pecados que nos afastam de Deus. Quer ver? Quando a gente vai cometer um pecado, a gente procura logo se afastar, né? Assim, se esconder.
E quando a gente começa a pecar, que está na igreja, a gente já não vem para a igreja, a gente já não vai para a palavra, a gente fica com medo de alguém apontar os nossos erros, mas Deus não se afasta da gente, e a palavra de Deus diz que Deus usou os profetas, mas quem eram os profetas? Os profetas eram homens que decidiram obedecer a Deus, que disseram, Deus, eis aqui. Não era fácil ser profeta. Eu, sinceramente, no Antigo Testamento, eu não queria muito ser profeta, porque o profeta recebia uma mensagem de Deus e tinha que ir lá falar para o rei. Imagina aí, chegar diante do rei, obrigado, meu irmão, chegar diante do rei e dizer assim, Deus está mandando te falar, e não tem medo de morrer. Muitos eram mortos, muitos eram presos, porque Deus falava através dos profetas. E no decorrer da história, com o povo de Deus, os hebreus começam agora a fazer as tendas, e aí nasce o sacerdote. Aqueles que entravam no templo, nas tendas, que não tinha templo naquela época, no Antigo Testamento, e era o sumo sacerdote que uma vez no ano se dirigia ao Santo dos Santos, amarrado com a corda ali na cintura, porque se tivesse um pecado era fulminado e ninguém podia entrar, que morria também. E esse sumo sacerdote era uma ponte entre Deus e o homem, porque Deus usava esse sacerdote que era consagrado, só entrava uma vez no ano, passava o ano todinho se consagrando para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para receber a mensagem de Deus, porque se ele entrasse ali em pecado, na mesma hora era fulminado e morria. Deus sempre esteve em busca do homem, da sua criatura, porque Deus nos conhece. E Ele sabe que a gente precisa dEle. Ele sabe que por mais que a gente tenha coisas, por mais que a gente alcance poder, conhecimento, nada vai satisfazer. Nada. Somente o homem em Cristo, somente o homem conectado com Deus, com a presença de Deus em sua vida, ele vai ser verdadeiramente feliz. É por isso que Deus está sempre à nossa procura. Amados irmãos, e o texto diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. A palavra de Deus diz que Ele nos falou pelo Filho, e essa palavra nos falou, tem esse verbo falar que significa, no grego, logos, e ele vai dizer que dá um sentido de plenitude, de completude. E Ele nos falou, diz a palavra de Deus, e nos últimos dias, nos falou pelo Seu Filho. Significa, irmãos, que Deus, Ele falou para todas as pessoas, Ele nos fala para todos, nenhum fica de fora. É isso que João 3,16 dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus é completo, entendeu? O amor de Deus é completo. Então Deus nos falou pelo Seu Filho. E não apenas, amados irmãos, Ele nos falou através do Filho, mas pela vida do Filho, pela vida de Cristo, irmãos. Quando o texto vai dizer isso, vai dizer que toda a vida de Cristo, ela nos fala hoje. E não apenas a morte de Cristo, mas a vida toda de Cristo. E o autor vai traçar aqui alguns atributos de Cristo, vai dizer algumas coisas que a gente vê daqui a pouco, mas eu quero falar sobre
esse falar de Cristo através da sua vida. E esse falar de Cristo, irmãos, é um falar de forma progressiva. Deus vai falar à humanidade de forma progressiva até Cristo. Em Cristo tudo se cumpre. Em Cristo cumpre-se a palavra de Deus e Deus encerra tudo em Cristo, dizendo em Cristo tudo está completo, porque Ele é a plenitude de Deus aos homens. E essa forma progressiva de falar, a gente compreende que quando Cristo, Ele estava lá no início, é isso que a gente falou semana passada, que Ele estava, coloca a outra imagem, que Cristo, Ele não apenas criou o universo, mas Ele também sustenta o universo pelas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos ter a compreensão, o entendimento que Cristo não é apenas um Salvador, mas Ele é o nosso Criador. Ele criou todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele estabelece todas as coisas. Olha aqui, irmãos, aqui a gente pode ver a imagem do Cristo segurando o universo e várias pessoas adorando a Cristo. E a Bíblia diz que o universo para Ele é um nada, Ele conhece todas as coisas, porque todo o poder está em suas mãos. Então nós precisamos compreender o verdadeiro entendimento de quem é Cristo, o que Cristo representa, e Ele vem em toda a sua história, manifestando o poder e a graça reveladora de Cristo Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando o texto, diz o seguinte: e nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita, à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou a mais excelente nome do que eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Cristo para o autor do livro de Hebreus, Ele é o Cordeiro, o herdeiro de todas as coisas. Ele, Romano vai dizer, porque dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas é para Cristo. Ele é Criador e Ele é herdeiro de todas as coisas. Como Ele fez o universo, Ele é o esplendor da glória. Ele é o esplendor da glória de Deus. 1 João, eu gostaria de ler esse texto, capítulo 1, versículo 5. João vai dizer na sua epístola, João 1, 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Cristo, irmãos, não há trevas, só há luz, porque Ele é o resplendor da glória de Deus. O autor vai dizer que Deus estava falando pelos profetas, antigamente, mas hoje Ele nos fala pelo seu Filho. Percebe a diferença? O Filho de Deus, porque existe uma forma progressiva da revelação de Deus em Cristo, porque Cristo é a revelação máxima de Deus aos homens. Por isso que Ele é o resplendor da sua glória. E diz o texto de Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 e 16, Ele é a expressão exata do seu ser. Então,
eu sei que algumas pessoas pensam assim, como é a imagem de Deus? Como é Deus? Olha para Cristo. Veja em Cristo, porque Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Como assim essa expressão? A gente pode ver em Deus todos os atributos de Deus: amor, bondade, misericórdia, perdão. Tudo está em Cristo, porque Cristo é, com certeza, Deus, o Verbo de Deus que habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele nos purificou de todo o pecado. João vai dizer que somente o sangue de Cristo Jesus tem o poder de nos purificar, sabe? E quando Ele nos purificou de todo o pecado, significa que houve um perdão total de tudo que o homem fez até aquele momento. E a partir daí, a gente segue essa caminhada de fé com a ajuda do próprio Deus que derrama o seu Espírito em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que 1 João vai dizer que o sangue de Jesus Cristo, somente o sangue de Jesus, tem o poder de nos purificar de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o autor do Hebreus, da carta de Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, ele vai dizer que, além de purificar os nossos pecados, que Cristo está ao lado de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 24, diz assim a palavra de Deus. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entregou em santuário feito, ou Cristo não entrou em santuário feito por mão de homens, figura do verdadeiro, porém nos mesmos céus, para comparecer agora por meio e diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, Cristo está nos céus ao lado de Deus, ao lado do nosso Pai. Concluindo aqui a expressão do autor de Hebreus, ele vai dizer que Cristo, ele é superior aos anjos. Por que ele é superior aos anjos? Porque assim Deus fez, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai dizer, versículo 4, versículo 3, a parte final, ele diz assim: pois ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, irmãos, eu estava lendo aqui um texto de Apocalipse, e eu pude ver as visões de João no Apocalipse. Quando João estava na sua visão, ele estava diante do livro, e ele começou a chorar. Ele ficou triste porque ele vê o livro da vida, mas não tinha ninguém que tinha a capacidade de abrir esse livro. Não tinha ninguém, não tinha anjos, não tinha pessoas, não havia ninguém que pudesse abrir o livro da vida. E vamos ler esse texto, e aí, no meio do texto, o que é que acontece? João capítulo 5, irmãos, diz assim: todavia um dos anciões me disse: não choreis, falando com João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda parte.
Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações. E para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, João pôde ver ali, aqui no livro de Apocalipse, que Jesus Cristo, ele foi superior, ele é superior aos anjos, porque ele foi o único digno de abrir o livro da vida, aonde estava escrito o nome dos santos, daqueles separados em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No final do versículo 4 de Hebreus, voltando ao texto que nós lemos, ele vai dizer que ele herdou o mais excelente nome do que eles. E para os hebreus, o nome tinha uma identidade com a personalidade, muitas vezes, da pessoa. E vocês percebem que quando Jesus nasceu de Maria, antes de Jesus nascer, o anjo apareceu ali para Maria e já disse como ia ser o nome do filho dela, Jesus, né? Então, o nome Jesus, na Bíblia significa Yeshua, Deus salva. E Jesus, ele recebe esse nome, que é o nome que está acima de todo nome. Todo nome. Então, o nome de Jesus Cristo há poder. E quando o inimigo quer atacar alguém, quando o inimigo uma pessoa está possessa de um demônio, seja lá de que entidade for, quando nós usamos o nome de Jesus, os demônios não resistem, saem por causa do poder do nome de Cristo Jesus. Então, o nome de Jesus, ele excede todo o nome, ele está sobre todas as coisas. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o verdadeiro Deus, ele é o Cristo, o nosso Salvador. E concluindo a nossa palavra aqui, eu quero ler Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. E tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até obediente de morte e cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, como nós iniciamos aqui a nossa palavra falando sobre esse Deus, que Ele está sempre à procura de nós. E a Bíblia diz que Ele desceu da sua glória, se esvaziou-se, tornou-se forma humana, e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E viveu
todo o sofrimento humano, passou tudo que nós passamos e morreu na cruz pelos nossos pecados. E Ele está sempre em busca de resolver ou de nos levar novamente para Deus. Cristo Jesus, Ele é a plenitude de Deus aos homens. Aqui a gente tem essa imagem aqui, a última, que ela vai mostrar aqui a imagem do Cristo, né? Pelo menos essa imagem que a gente tem mais ou menos de Cristo. E a gente pode ver que existe lá nos céus milhares de anjos glorificando a Deus. E aqui na terra, pessoas que dobram os seus joelhos e que adoram e que buscam a Deus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele cria um plano de resgatar o homem, de salvar o homem. Por que Jesus veio aqui na terra? Porque Jesus, Ele é o Cordeiro perfeito. No Antigo Testamento, as pessoas, quando cometiam um pecado, eles faziam um sacrifício de um animal, como uma forma de demonstrar arrependimento. Mas Jesus Cristo, Ele vem e tira esse sacrifício, e Ele é o sacrifício de Deus. Porque somente Ele tinha esse poder. E Deus faz em toda a história, toda a caminhada, mostrando para a humanidade, para todos os homens, que Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus, que pode nos tirar do pecado. Somente Ele tem o poder de nos libertar. Somente Ele é capaz de estabelecer a nossa comunhão com o Pai, com Cristo, com Deus. Porque Ele é o Verbo de Deus, Ele é o nosso Salvador. Então, pelo que Deus exaltou sobremaneira nos céus e na terra, por isso Cristo, Ele deve ser adorado e exaltado. Eu pergunto para você, o autor de Hebreus vai perceber que Cristo é o Cordeiro de Deus, que Cristo é o esplendor da glória de Deus, que Cristo é a expressão exata do ser, né? Que Ele tem o poder nas suas palavras e Ele nos purifica de todo o pecado. Eu pergunto para você, qual é a sua compreensão de Cristo? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu acho Cristo tão lindo, eu gosto muito da história de Cristo. Mas Cristo, Ele veio para nos dar a vida, para que a gente possa entregar a nossa vida a Ele. E dizer, Cristo, eu creio que o que o Senhor fez na cruz é capaz de me libertar, é capaz de me perdoar, é capaz de me salvar. Então, amados irmãos, Cristo é a manifestação perfeita de Deus. E Deus está à sua procura para dialogar com você, para ter comunhão com você. Mas Ele ainda não tem, porque, quem sabe, né? Porque você ainda não se rendeu a Ele, não entregou a sua vida inteiramente a Ele. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Eu gostaria de convidar o grupo para a gente cantar uma música. Enquanto isso, eu quero